Falando direto, vamos só fazer um parênteses sobre o 3 e Atlas, só para fazer o corte aqui para todo mundo, que é o assunto do momento. Eu queria que você desse a tua opinião e a gente segue com a Agartha. Vamos lá. Cara, eu acredito que vai ter um momento que vai ser o único momento que vai fazer essa era de aquário que todo mundo fala e gera um misticismo maluco, que o grande reset vai ser a chegada realmente de naves, porque isso é comprovado que elas existem. Aí vai ser revelado para a humanidade todos esses mistérios que nós estamos conversando aqui. Mas eu acredito que isso não é o 3 e Atlas. Eu acredito, sujeito a erros e enganos, como eu brinquei com vocês. Se eu estiver errado, eu venho aqui publicamente, fico falando, sabe, 2 horas eu estava errado, abaixo a minha cabeça, estou aqui, qual é a nave que chegou agora aqui em 2025, que é o 3 e Atlas, que todo mundo está propagando. Eu não acredito que o contato ou a grande revelação para a humanidade ocorrerá dessa forma, apesar que eu acredito que o grande reset, vamos dizer assim, será dessa forma. Uma chuva de vimanas, discos voadores, é o ápice que fala, né? O ápice que virão, mas eu não acredito que é o 3 e Atlas. Mas na astrologia, pegando o outro lado agora, os cometas, eles são fecundadores cósmicos. Então, se algo entra no nosso sistema solar, alguma mensagem existe. Vocês estão entendendo a minha visão? Existe. E passou assim pertinho de Marte e vai passar pertinho de Júpiter, não é isso na animação? Então, existe alguma mensagem ou alguma energia trazida por esse objeto interestelar, nem sei se é assim que se fala, mas eu não acredito que é uma nave. Se eu estiver errado, eu falo. Nem que seja para gravar um videozinho para vocês colocarem em qualquer programa aqui de vocês, eu falo, eu estava errado, realmente era uma nave, eu não tenho problema nenhum em relação a isso, mas eu não acredito. Agora vocês podem dar a visão de vocês também. Tá, vamos lá. Então, o 3 Atlas a gente grava um programa na quinta-feira, a gente solta no domingo. Certo, Guru? A gente fala sobre o 3 A gente já solta esse depoimento do Newton. Mas se eu estiver errado, vocês permitem eu voltar aqui e falar, estou errado, pô, vamos trabalhar. Né? Enfim, já está convidado para voltar. Tá ótimo. Bom, olha só, a primeira coisa que você falou que eu achei que muito interessante, vamos lá, é que você disse que foi em busca das comprovações. Exato, cara. Você viajou o mundo para comprovar, então, o que eu estava estudando. E aí, eu quero saber dessas comprovações. Vamos lá. Conta o contexto, conta a literatura que estava escrita e aquilo que você comprovou com os seus olhos e com a sua carne física corpórea. Então, eu posso dizer para você, a primeira grande comprovação foi exatamente ali, naquela parte do Oriente, onde tem o Butão, que é praticamente o país do lado do Tibete, que hoje pertence à China. Segundo os estudos que eu faço na eubiose, novamente eu cito para que não gere nenhuma polêmica ou que eu esteja desrespeitando algo ou alguém com que eu estou conversando com vocês aqui. O que vocês precisam entender é que eu estou colocando a minha visão e eu só sou um membro, eu não estou aqui representando uma sociedade. E eu conheci o primogênito do professor Henrique José de Souza, que era o senhor Hélio, e o seu Hélio falou assim para mim, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Ele falou, Newton Schultz, eu autorizo você a pegar os livros de revelação do meu pai, e ir lá na rádio, na época era a Rádio Mundial, e você ler tudo ao vivo se você quiser. Ele me autorizou. Até o momento, ele não está mais vivo, ele faleceu em 2021, até o momento ninguém revogou esse direito que é público, que eu sempre falei para todo mundo. Então vamos colocar isso agora, primeiro essa parte. Todo o trabalho que nós vivemos hoje como humanidade aqui, principalmente no Ocidente, tem como polo e berço exatamente essa região do Tibete, aquela região ali, o norte da Índia, Srinagar, toda essa região, depois que a Atlântida submergiu, a etapa evolucional que representa nós, porque não tem mais Atlântida na face da Terra, nós temos o quê? Nós temos os seres humanos que na teosofia, não confundam com outros termos, nós somos considerados arianos, mas todo mundo,
Independentemente da cor de pele que tenha, todos somos arianos, seres ários. Vamos chamar assim que fica melhor. Então, o professor deixou revelado que houve um determinado momento, próximo ao ano 1000 depois de Cristo, que aquela região do Tibete teria uma grande confraria de seres, que esses seres trariam o retorno do que seria o grande mestre da Era de Aquário, nasceria entre esses seres. Então eles tinham uma sinarquia, os irmãos da pureza, ou chamados de Bantijaús. Então ele falou que ali tinha uma confraria de seres que iriam potencializar todo um movimento em relação à Era de Aquário que iria eclodir no momento certo. Estou falando de 1000 antes de Cristo, depois de Cristo. Desculpem, 1000 depois de Cristo. Tem o Cristo antes. Então, nesta realidade, iria vir um movimento que iria praticamente invadir o Ocidente no momento certo, trazendo toda uma sinarquia, que é um governo perfeito, sem injustiças, que iria praticamente dominar o mundo. Mas o que ocorreu? Ali, olha o nome do ser, Padma-Shambhava. O Padma-Shambhava, isso o professor escreveu há 1 século atrás. Essa é a primeira comprovação ali. Ele escreveu... Olha o botão ali, ó. Que houve... Olha ali, ó. Esse é o Tiger Nest. É legal colocar. Eu subi ali, cara. Que trabalho para chegar ali, meu amigo. Então, Pergunta templo na se alguém montanha. subiu, ó. Pergunta Qual que é o para nome? responder no chat. Tiger Nest. Tiger Nest. Tiger Nest. Ninho do Tigre. Ninho do Tigre. Tigre. Que foi construído por quem? Olha o nome, cara, não é coincidência você ter chamado minha atenção. Padma-Shambhava. Foi construído porque depois que ele voltou do Tibete, porque falhou essa missão, isso que é a parte interessante para entender a minha comprovação. No que eu li, o que o professor Henrique José de Souza deixou na revelação, o Padma-Shambhava, ele teve uma alteração de consciência, mesmo sendo o grande mestre que ele era, e ele praticamente insuflou uma grande revolução que ocorreu no Tibete. E aí acabou essa sociedade maravilhosa que estava sendo formada. Depois que ele instaurou esta parte ali no Tibete, que teve essa confusão, que houve uma destruição dessa uma sociedade secreta que ali existia, ele voltaria para o Butão para se redimir de todas as suas faltas. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou lá no Butão para comprovar isso. Aí eu fui lá no Butão, como o Gabi colocou aí, o Tiger Nest, subi ali e tem praticamente todos os desenhos, todas as imagens, contando que o Padma-Shambhava, quando chegou, ele falou assim, essa palavra, acho que eu posso usar aqui, demônios, posso usar, né? Que ele tinha que tirar de dentro dele 5 demônios pela missão fracassada do Tibete para ele implementar o budismo tibetano também no Butão. E o lugar da sua redenção foi exatamente nessa montanha, o Tiger Nest, que os butaneses construíram. Eu nem sei como conseguiram isso, mas é maravilhoso. Eles criaram este monastério que está ali em relação a Padma-Shambhava. Então eu falei, nossa, mas como que o professor Henrique sabia disso há 1 século atrás? Não tinha internet, tinha viagem. Imagina como eram as viagens. Você sair do Brasil e chegar até ali. Ele deixou tudo escrito e em tempo. O professor, ele nasceu em 1883 e ele voltou para o seu lugar de origem em 1963. Cara, não tinha tecnologia e toda essa informação era um livro, você correr atrás e etc. E quando eu cheguei lá e eu vi essa história, eu falei, caramba, se eu não acreditar nisso agora, eu não acredito mais em nada. Então, com isso, eu comecei a me aprofundar nos estudos e etc., e entrar nesses mistérios de Agartha, que esta confraria do Tibete que existiu, estou arredondando 1000 anos depois de Cristo, ela tinha exatamente um templo interno que fazia as conexões com essas dimensões espirituais do planeta, e eles tinham a possibilidade de trazer toda essa energia aqui para a face da Terra. Então, essa é a comprovação principal que eu tive a oportunidade de ver ali. E quanto mais eu lia todas as realidades colocadas ali das revelações do professor Henrique José de Souza,
Mas eu tinha a possibilidade de comprovar em relação a tudo. Eu rodei também ali Israel para entender todo o trabalho do Cristo. Também corri ali as 7 igrejas do Apocalipse, que as 7 igrejas do Apocalipse era um sistema geográfico que era uma projeção de um desses mundos internos, que é exatamente Duarte, porque é um mundo móvel.